Olá, amigos. Estamos nessa jornada para ver que Jesus é mais do que aquele bebê que normalmente é comemorado ano após ano. No Evangelho de João, o autor tem como propósito revelar poucos dentre os tantos milagres que Jesus fez para que nós saibamos quem Ele é. Não um bebê. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, nós possamos ter vida e vida eterna. O milagre que nós vamos considerar hoje foi o quinto milagre registrado por João. Ele também está registrado em João capítulo 6. E é uma história bastante interessante. O Senhor Jesus enviou seus discípulos no barco para que voltassem para o seu destino, Cafarnaum. Eles foram e ele ficou. E mais tarde, então, o Senhor Jesus vai até eles quando eles estão no mar. Agora, acontece que o mar não estava nas condições normais. O texto nos diz que o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Ainda que seja chamado de mar, não era um mar, mas era um lago que tinha cerca de 21 quilômetros de norte a sul, 11 quilômetros de leste a oeste. E ele tinha uma característica, ele era bastante profundo em relação ao relevo da região. Ali ele está a mais de 212 metros abaixo do nível do mar, efetivamente. E esse vento vem das montanhas ao norte e ao leste. E quando ele chega no mar, ele provoca uma tempestade. E naquela ocasião os discípulos estão com a sua dificuldade, em pleno mar agitado, e de repente eles veem alguém andando sobre o mar. Eles não tinham referência disso. E lógico que eles ficaram assustados, imaginando que fosse algo como um fantasma. Mas o Senhor os acalmou, os tranquilizou, dizendo: sou eu. E ele, entrando no barco, o mar se acalmou e parou. É interessante que, quando lemos a história em outros evangelistas, que não seja João, nós sabemos que tão logo o vento parou, a agitação do mar, que naturalmente demoraria algum tempo para parar, ela cessou. As coisas estavam absolutamente sob controle. E naquelas condições, ele estava revelando que ele tem poder, inclusive, sobre a natureza. Nós todos lidamos também com a natureza. Além das tragédias que podemos viver como sociedade, com acidentes que acontecem, nós também lidamos com realidades de enfermidades e o risco da morte que nos assusta. E naquela ocasião, o que o Senhor Jesus estava mostrando aos seus discípulos é que ele não era somente um humano, ele não era somente um mestre, ele não era um mestre de moral, ele era mais do que isso. Ele tinha autoridade sobre a natureza. Ele tinha poder de andar sobre as águas, e eu diria, talvez até mais, ele tinha poder de andar sobre as águas que estavam absolutamente agitadas com suas ondas. Ele estava acima daquilo que pode ser risco para nós. Mas mais do que isso, ele teve poder e autoridade de fazer com que aquele mar cessasse no seu agito. E aquelas pessoas podiam ver claramente que ele tinha autoridade sobre a natureza. O Senhor Jesus Cristo, a posição que ele tinha como Filho de Deus, ele estava demonstrando para o mundo algumas características e facetas suas. Aqui, através desse milagre, o objetivo não era o show. O objetivo era evidenciar quem é que ali estava. E naquela ocasião, ele estava revelando o seguinte: essa natureza, inclusive da qual ele participara, criando-a, estava debaixo da autoridade dele.
aquilo que parecia ser um risco para os seus discípulos, estava debaixo da autoridade dele. Ele é o Senhor e Mestre acima daquilo que é natural. Que possamos crescer nessa visão. Não é só aquele bebê que está lá na manjedoura. Não é só um bebê que está no colo da mãe. Era o Filho de Deus que estava mostrando o seu poder e autoridade sobre a natureza.